1998. Rui Pedro. Um menino de 11 anos que desapareceu sem deixar rastros. Certo dia, ele saiu de casa para brincar e andar de bicicleta e nunca mais voltou. Porém, meses depois, após uma investigação policial sobre casos de pornografia infantil, o garoto foi encontrado em um site obscuro da Deep Web. Um caso intrigante e bastante misterioso. E no vídeo de hoje, vamos te contar a história macabra do desaparecimento do menino Rui Pedro, o garoto que desapareceu e foi encontrado na Deep Web. Mas se você está chegando agora no nosso canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para que você receba todos os nossos vídeos. E não deixe de deixar aquele like camarada para estar fortalecendo o nosso trabalho. Eu sou o Rodrigo Jolf e depois da vinheta, tá ligado, né? No dia 4 de março de 1998, na pequena vila de Lousada, que fica na região de Porto, em Portugal, um menino chamado Rui Pedro pegou a sua bicicleta e pedalou até o trabalho de sua mãe, que ficava do outro lado da rua, de frente para sua casa. Chegando lá, o menino pediu para que a mesma o deixasse ir ao encontro de um amigo. Esse amigo se chamava Afonso, era um rapaz que na época tinha 21 anos de idade. Eu sei, pode soar extremamente estranho ouvir que um menino de apenas 11 anos de idade tenha uma amizade com um homem que é 10 anos mais velho. Porém, Afonso tinha a confiança da família, e muitos diziam que ele tinha uma mentalidade infantil, e isso explicava a amizade em comum entre os dois. Sua relação com a família começou quando Afonso tirou a sua habilitação, que coincidentemente era o local em que Filomena, mãe de Rui Pedro, trabalhava na época. Rui Pedro pediu à sua mãe que o deixasse se encontrar com Afonso. Porém, ela negou e disse a ele que, em vez disso, ele fosse brincar no terreno que ficava próximo ao local do seu trabalho. Lá era o local onde Rui e outras crianças costumavam a brincar. Filomena avisou que ele não poderia demorar muito, pois já estava quase na hora de ir para a escola. E foi isso que Rui fez. Seguiu com a sua bicicleta até o terreno. E, infelizmente, aquela foi a última vez que Filomena viu seu filho. No final da tarde, Filomena recebeu uma ligação da escola de Rui, dizendo que ele não havia comparecido na aula. Algo que para Filomena soou muito estranho, pois isso nunca havia acontecido antes. Então, preocupada com seu filho, depois da ligação, ela começou a procurar por ele desesperadamente. Ela entrou em contato com vizinhos, amigos e parentes, perguntando se algum deles sabiam do paradeiro do menino. Um senhor que morava na vizinhança disse ter encontrado a bicicleta de Rui no mesmo dia, jogada em um canteiro coberta pela grama alta. Nesse mesmo lugar, outras pessoas disseram ter visto o Rui pedalando mais cedo. Isso fez com que muitos pensassem que a bicicleta havia sido deixada ali com a intenção de esconder. Após receber essa notícia, os familiares de Rui decidiram acionar a polícia. Eles então iniciaram uma busca durante a noite do mesmo dia. E como eventualmente não acharam o menino, no dia seguinte ele foi dado como desaparecido. Filomena então lembrou de algo que poderia ser importante e ajudar nas investigações. Ela contou à polícia que seu filho havia pedido para ir ao encontro de Afonso, e a partir desse momento, obviamente, Afonso passou a ser um suspeito. A polícia foi atrás dele e começaram a interrogá-lo, para tentar descobrir o que ele sabia. Porém, segundo a polícia, estranhamente ele se dizia surpreso ao saber do desaparecimento de Rui, e que ele não fazia ideia de onde o menino estava e que não sabia praticamente de nada. E ainda ressaltou que não via o menino já fazia alguns dias. Porém, algumas crianças da região perto de onde Rui morava alegaram ter visto o Rui no banco de um passageiro de um carro preto, em que o motorista era o Afonso. O veículo em questão era um Fiat Uno preto, que era do irmão de Afonso. Segundo Afonso, ele havia pedido emprestado para poder vistoriar o veículo para o irmão, sendo que, de acordo com as investigações, o carro nunca foi vistoriado, e ao invés disso, Afonso só pegou o veículo para ficar andando mesmo. Após saber de todas essas informações, o avô de Rui confrontou Afonso logo na saída da delegacia, perguntando desesperado onde estava o seu neto, e chegou até mesmo a oferecer dinheiro em troca de que ele dissesse a verdade. Ouvindo tudo que o avô do menino estava falando, Afonso começou a chorar e dizer que não sabia de nada, mas que se eles quisessem encontrar o menino, deveriam fechar todas as fronteiras. Ao ouvirem isso, a família de Rui se desesperou, pois passaram a acreditar que o menino estaria sendo levado para fora do país. Essa notícia se espalhou,
e quando chegou aos ouvidos de um primo próximo de Rui, chamado João André Mendonça, a história tomou um rumo diferente. Seu primo era novo e tinha cerca da mesma idade de Rui. Ele costumava acompanhar o menino quando ele se encontrava com Afonso. Em um depoimento, ele disse que alguns dias antes do desaparecimento de Rui, os dois foram abordados por Afonso, e ele fez uma proposta extremamente estranha aos dois meninos. Afonso chamou as duas crianças para irem de carro e se encontrarem com uma prostituta. O primo de Rui respondeu que naquela tarde não poderia ir, pois sua mãe não permitiria, e revelou também que desde o dia do desaparecimento de Rui, ele estava sendo ameaçado por Afonso para que não contasse nada disso para ninguém. Enquanto João estava falando com a polícia, Afonso ficou extremamente agitado e inquieto, dizendo para que o menino parasse de falar e que não se metesse no assunto. Tudo indicava que Afonso teria alguma coisa a ver com o desaparecimento do menino. A mãe e os demais familiares de Rui passaram a pensar diversas coisas terríveis que poderia ter acontecido com o menino, como sequestro, rapto, escravidão e homicídio. Por mais que seja difícil de acreditar, Afonso saiu da delegacia livre de qualquer crime e como se nada estivesse acontecendo. Infelizmente, tudo aquilo não era provas concretas o suficiente para que ele fosse preso. A polícia estava encarando o caso como desaparecimento. Eles achavam que o menino poderia aparecer a qualquer momento, e não que ele tivesse sido sequestrado ou algo assim. Segundo eles, a falta de pistas confiáveis era o real motivo para que ele não considerasse o caso como sequestro ou rapto. Logo, o caso do desaparecimento de Rui se espalhou na região. Isso não era algo comum de acontecer, e por isso tomou bastante conhecimento na região e em outros lugares afora. A família começou a receber diversas ligações de pessoas alegando terem visto Rui, porém, nenhuma dessas ligações levaram a lugar nenhum. Um vídeo foi enviado supostamente mostrando o menino Rui em um hotel na Espanha, mas não foi confirmado se realmente era ele. Um dia, Filomena recebeu uma ligação e quando atendeu, quem respondeu foi uma criança com a voz idêntica ao do menino Rui. Na ligação, a criança gritava por socorro, chamando pela mãe. A ligação durou apenas poucos segundos, pois aparentemente o telefone foi tomado da mão dela. E após isso, a chamada se encerrou. Aqueles pequenos segundos foram suficientes para que Filomena tivesse a certeza de que quem estava do outro lado da linha era o seu filho. A mãe levou essa informação até a polícia, mas infelizmente eles não conseguiram rastrear a ligação. Isso deixou a família de Rui completamente desestabilizada, pois segundo informações da época, para a família, as autoridades não davam a devida atenção que o caso precisava, e acabaram descartando muitas informações importantes. Um mês depois do ocorrido, um jornalista foi a passeio com a sua família para a Disneylândia de Paris, e lá ele fotografou um momento em que andava com sua família em um carrinho do Pinóquio. E nessa foto, havia um menino atrás dele, com um homem vestido de vermelho ao lado. Muitos acharam o menino muito parecido com Rui. Logo, uma análise foi feita na fotografia, porém, infelizmente, não obtiveram uma resposta concreta. O caso de Rui ficou por muito tempo sem achar pistas e provas que levassem a investigações a algum lugar informando seu paradeiro. Mas algo macabro e cabuloso estava prestes a ser desvendado. As investigações tomaram outro rumo no dia 1º de setembro. Nesse dia, a polícia descobriu uma rede gigantesca que compartilhava pornografia infantil. O Wonderland Club era o nome do grupo internacional que acumulava a troca de arquivos com crianças em atos sexuais. Eles organizavam e mantinham os arquivos em segredos. Era uma comunidade feita em sites obscuros, mais conhecidos hoje em dia como Deep Web. Só entrava e fazia parte da comunidade quem recebia um convite de quem já fosse membro do grupo. E além disso, só entrava quem contribuísse com 10.000 arquivos de conteúdos assistidos. Ao descobrirem isso, a polícia confiscou milhares de mídias com mais de 1.200 crianças sendo expostas e violadas. E infelizmente, no meio dessas crianças, Rui foi encontrado. Nesses arquivos, eles encontraram fotos e vídeos de Rui sendo explorados sexualmente por vários homens. Foi com a ajuda de um programa inteligente de mapeamento que eles conseguiram achar Rui no meio de inúmeras crianças. É extremamente triste e chocante saber que existem pessoas que pratiquem algo tão perverso. Como pode existir seres tão nojentos? Imagine o tamanho da dor que Filomena sentiu em ter que ver seu filho passando por uma situação tão asquerosa como aquela. Infelizmente, a família teve que assistir os vídeos,
pois eles e as autoridades precisavam ter a certeza de que aquele era realmente o Rui. Depois disso, muitos passaram a não acreditar que o Rui ainda estava vivo, pois cada dia que se passava, seu caso ficava mais conhecido. E por isso, as investigações desaceleraram. Diferente das autoridades, a família não desistiu de procurá-lo. No ano de 2006, eles contrataram uma equipe de investigação particular, com a esperança de achar mais informações e o menino. E foi graças a isso que eles conseguiram informações para que Afonso fosse indiciado. Em 2011, teve um julgamento no tribunal, e lá, mais de 50 testemunhas foram ouvidas. Alcina Dias era uma delas. Em seu depoimento, ela contou que na época do desaparecimento, ela trabalhava como prostituta, e justamente no dia do desaparecimento de Rui, um homem chegou em seu ponto de trabalho. Ela alegou que o mesmo identificou-se como Afonso, e no dia ele estava acompanhado de um menino. Alcina contou que ele queria pagar para que ela fizesse isso com o menino, e que quando ela começou a reparar a criança, ela notou que ele estava aflito, assustado e chorando. Ela então levou o menino e perguntou se a mãe dele estava ciente daquela situação. O menino, que supostamente era Rui, respondeu que não. Então, Alcina fingiu que algo entre os dois aconteceu e levou o menino de volta para o carro. Ao chegar no veículo, ela perguntou a Afonso qual era a idade do menino, mas Afonso simplesmente deixou sem resposta e foi embora com Rui dentro do carro. Houve também o relato da irmã mais nova de Rui. Ela contou que um ano antes do acontecido, Afonso havia tirado fotos dela e do irmão. Ela provou mostrando as fotos no tribunal. Mesmo assim, Afonso foi absolvido por falta de provas palpáveis. A família não desistiu, e com a ajuda de advogados, Afonso foi indiciado por rapto agravado. Mas foi em 2014 que ele foi condenado a 3 anos de reclusão, graças ao depoimento de Alcina. Porém, ele não foi incriminado pelo desaparecimento de Rui. Em 2015, ele foi preso e cumpriu apenas 2 anos de prisão. Isso porque ele manteve um bom comportamento. Antes de ser preso, ele deu entrevista e alegou ser inocente, e que não se arrependia de nada, e que se pudesse mudar algo, seria não ter conhecido a família, pois segundo ele, sua vida estava sendo destruída por eles, e quem realmente era o culpado estava saindo impune. Em 2018, surgiu nas redes sociais um vídeo de um homem português muito parecido com Rui. Ele tinha por volta da idade que Rui teria hoje, e também se chamava Pedro. Após fazerem uma identificação, as autoridades alegaram ser apenas um morador de rua. Em 2019, Rui foi declarado morto pela justiça, mas sua mãe nunca perdeu a esperança. Ela mantém o quarto do menino da mesma forma que ele deixou no dia de seu desaparecimento. No jornal Terras do Vale, Filomena escreveu as seguintes palavras em uma carta publicada. E agora, com já 33 anos, que aspectos tens? Como estás? Parabéns, meu filho. Onde quer que esteja a receber esse abraço apertadinho, tão nosso, e muitos beijinhos. Esperarei por ti até a eternidade. Uma história misteriosa e bastante triste. Infelizmente, a mãe de Rui provavelmente nunca vai conseguir superar essa situação. Mas e você? Acha que realmente Afonso teve alguma coisa a ver com o desaparecimento do menino? Você acha que realmente teve descaso da polícia com as investigações e tal? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater sobre o assunto do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu!